Olá, pessoal! Você se lembra do inverno? Pois é, uma massa de ar frio vai derrubar as temperaturas no fim de semana e pode fazer até mínima de 9 graus aqui em Campinas. O tempo mudou bastante nessa sexta-feira, teve até chuva, a gente acompanhou aí durante o dia e essa massa de ar mais gelado vai chegar então aqui para a região. Há pouca chance de chuva volumosa. E olha, a gente sabe que o tempo estava bem seco e aí a gente tem o aumento das doenças respiratórias. Para falar sobre esse assunto, para prevenir, a gente tem aqui no estúdio a fisioterapeuta respiratória Michele Aline de Carvalho e o médico pediatra, chefe da unidade de emergência pediátrica da Unicamp, Dr. Fernando Belluomini. Tudo bem, Dr. Fernando? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Estela. Prazer falar com vocês de novo. Muito prazer. Olá, Michele, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui no estúdio. Muito prazer, que agradeço, prazer. Então, a gente vai começar aqui falando sobre como prevenir as doenças respiratórias. A gente falou de um tempo bem seco aqui em Campinas, a gente teve aí quase 23 dias sem chuva, E agora a derrubada das temperaturas pode então causar mais doenças respiratórias do que o comum. E eu vou começar com a Michele que está aqui no estúdio. A Michele que está trabalhando bastante, foi bem complicado esses últimos meses, Michele? Conta pra gente com a fisioterapia respiratória. Muito complicado. A parte respiratória, ela é uma das mais impactantes no meio da respiratória, E então a gente tem muita demanda, uma alta demanda para estar atendendo aí esse grupo seletivo, Grupo da parte respiratória. E agora eu vou conversar com o doutor Fernando. Doutor, também o senhor trabalhou bastante, tem trabalhado, que nos últimos dias o ar estava bem seco, agora a gente vai ter uma queda da temperatura. O que esperar? Pode aumentar os casos de doenças respiratórias? Então, Estela, essas doenças respiratórias da primeira infância e dos primeiros 2 anos, na verdade a gente tem que conviver com elas quase que o ano todo. Mas, invariavelmente, elas ficam piores realmente nessa época de outono e inverno. E os 2 vilões principais são o ar seco, a baixa umidade do ar, que a gente, com essa chuvinha de hoje, espera melhorar um pouquinho, e a grande amplitude térmica que essa estação tem, especialmente a do outono. Quer dizer, o dia vai do relativamente quente ao muito frio no mesmo dia. Então, certamente, a gente segue trabalhando e encontrando essas crianças doentes. Doutor, e quais são as principais medidas aí para a gente evitar que as crianças fiquem doentes? Assim, a transmissão de doença respiratória, a gente aprendeu bastante com a pandemia. E acho que se ela serviu também para alguma coisa, foi para popularizar os cuidados de não se transmitir doença respiratória. Então, aquilo que a gente aprendeu em relação ao toalete, em relação a tossir, então, evitar o contato com as secreções de pacientes possivelmente sintomáticos, usar máscara, evitar aglomeração, estar sempre bem hidratado. O que a gente aprendeu para o Covid vale para as crianças, especialmente as pequenas. As muito pequenas, que dependem do cuidado dos pais, não vão poder tomar essas medidas sozinhas. Então, a gente tem que zelar por elas no sentido de evitar muita gente, evitar contato com secreção de adulto que tosse, todo mundo quer carregar, todo mundo quer tirar foto, e a gente sabe que isso acaba sendo um meio de transmitir alguns vírus que para o adulto não são sintomáticos, mas para a criança podem ser bastante agressivos. Então, evitar esse contato, Às vezes a criança, ela fica muito ali passando de colo, A criança, principalmente de 2 anos, esse contato ali pode ter algum tipo de transmissão de vírus, E até bactérias. Agora, em relação à prevenção ali da lavagem nasal, ajuda bastante? Ajuda, é fundamental, tá? Assim, primeiro porque restabelece um pouquinho dessa umidade que a gente não está tendo com o ar seco. E, em especial para as crianças pequenas, os bebezinhos, eles não sabem respirar pela boca quando a gente está com o nariz entupido. Eles só sabem respirar pelo nariz. Então, se a gente não ajudar lavando, ele vai ter uma dificuldade respiratória importante. E o lavar é importante considerar também que não é só colocar uma fontezinha de nebulização, porque precisa ter o componente mecânico da coisa, a força da seringuinha com o soro empurrando aquela secreção. A gente costuma fazer uma associação com quando você vai lavar a calçada. Você aperta o esguicho, você põe pressão,
para empurrar aquela sujeira embora. O raciocínio para lavagem nasal é parecido. Entendi. Então, a gente tem aqui uma fisioterapeuta respiratória, né, gente, que faz isso o dia inteiro. Eu vou convidar, então, doutor, aqui, o senhor fica observando também, dá algumas dicas também, pode interromper a gente, pode chamar, que vai explicar pra gente como é feita de forma correta essa lavagem nasal. A gente tem aqui, gente, duas bonequinhas, né, vamos mostrar. As duas bonequinhas, a gente tem uma bonequinha que a gente pode representar aí uma menininha, né, de mais de 2 anos, a gente coloca aqui, e a outra um bebezinho. Acho que a gente pode começar com o bebezinho, né? Pode ser. Bom, então, igual o doutor falou, a gente está em períodos sazonais, que significam o quê? Que tem maior índice de contaminação, de parte respiratória. Então, a higiene respiratória, ela vem sendo um aliado muito importante para que as mães, os pais, os familiares consigam combater algumas pioras de quadros respiratórios, né? Então, a fisiologia respiratória, ela entra neste momento. Qual o momento? Tem uma doença que é muito conhecida, que o pessoal conhece como bronquiolite, que ela é uma inflamação nos bronquíolos pulmonares, e essa inflamação, ela ocasiona uma grande infecção, enche muito o pulmãozinho do bebê, com secreção, e o bebê ele vai fazer o quê? Ele vai começar a puxar a asinha do nariz, ele vai começar a puxar muito o peitinho, significando que ele está muito cansado. Então as mães, elas veem, Michele, o que eu posso fazer para a gente estar evitando, né, que isso aconteça? Porque recém-nascidos, eles até 6 meses de idade, eles têm mais risco de doença respiratória. Então é muito importante a gente prevenir. Então, nós temos 2 formas, tá? Nós temos a forma de higienização nasal e nós temos a forma de lavagem nasal. Quando a gente está falando, por favor. Vou ajudando, segurando a boneca. Já ajuda bastante. Bom, o que a gente faz? Sempre, nas determinadas situações de higienização ou lavagem, a gente vai estar utilizando um soro, tá? O soro fisiológico, ele não tem contraindicação. Vou tirar o biquinho dela aqui. Facilita. Vou colocar aqui do lado. Então, a gente vai sempre usar a seringa e o soro, só. Se tiver, de preferência, um paninho, para não sujar, né, a criança, então a gente vai usar o paninho, podendo colocar aqui na frente. Tá. Para crianças de 1 ano de idade, a gente usa a seringa de 5 ml, tá? Para crianças de recém-nascidos, nós usamos 1 ml, e para adultos ou adolescentes, de 5 a 20 ml ou de 10 a 20 ml de soro. Tá ok? Certo, então. Então, vamos começar com a higienização. Então, a gente vai pegar um pouco do sorinho, tá? Então, a gente puxa com a seringa. Eu trouxe uma seringa de 10 e uma seringa de 20 para ficar mais fácil para a gente demonstrar. Tá. Ó, voou. Já conferiu. Já tá fazendo efeito. Tá bom. Bom, então a gente vai começar. Então, na higienização, ela pode ser feita todos os dias, tá? A gente segura a mãozinha do bebê aqui. Por enquanto, o que a gente dá de preferência? Um lugarzinho que ele fique mais sentado, próximo ao sofá ou próximo ao seu colo, tá bom? Pra não ficar muito encostadinho, caidinho, tá? Tá. Então, a gente coloca ele assim um pouquinho mais reclinado. Tá. A gente fala, às vezes, tem ajuda? Não tem ajuda. Né? Às vezes a mãe, ou o pai, ou a avó faz tudo sozinho. Então, segura aqui nas perninhas, tá? Se você estiver sentado no sofá, vai ficar um pouquinho mais fácil, que você vai ter mais apoio. Para higienizar, a gente vai colocar o sorinho em uma narina, só um pouquinho, e aí a gente vai massagear o lado onde a gente fez a higiene nasal. E do outro lado, se possível, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a narina e vai puxar para a criança fazer aquela puxadinha de ar, que eles não têm a puxadinha que a gente tem, né? O porquinho. Isso é justamente para conseguir engolir essa solução e não ficar... Exatamente, exatamente. Eu sempre falo para as mães, ensinem os seus filhos a fazerem o porquinho. Eles têm que aprender a puxar realmente a secreção pelo nariz, tá? Michele, isso pode ser feito também com a boca aqui no queixo? Pode, só que de preferência a viera superior, que é a parte do nariz e da boca, ela tem que estar hidratada com o soro. Tá. Então você pode usar também, ao invés de uma seringa, para higienizar, um conta-gotas. Então, você pode colocar 3 gotinhas de soro, massageia do lado que você instilou o soro, do outro lado você fecha a narina. Normalmente a criança vai estar chorando um pouquinho, tá? É normal, então a gente faz o seguinte, chorou,
puxa. A base aqui, ó, é a base do queixo, tá? Um dedinho pra dentro. A gente vai ver um músculozinho que a gente tem aqui embaixo. Fechou a narina. Isso pode ser quantas vezes a gente pode estar fazendo? Todos os dias, tá? Não tem contraindicação. Isso é para precaução. Hidratar a mucosa, a viária superior do seu filho, vai ajudar muito, principalmente igual o doutor Fernando disse, sobre o tempo que a gente está vivendo agora, né? Com a questão do aquecimento e tá com baixa umidade. Isso, então, para higienização. Tá. Todos os dias, tá? No caso da criança mais velha aí, de 2 anos, a gente tem o mesmo procedimento? Olha, como que funciona? Faz 12 anos que eu trabalho com isso. Eu vou ser bem sincera, porque a prática, muitas vezes, ela não é uma coisa que a gente comum vê, né, diariamente. Eu pego muitas crianças grandes, que eu falo crianças com dentinhos, e eu falo, meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eles podem morder a língua, pode sangrar um pouquinho, então a mãe fica um pouquinho desconfortável, mas eu falo, é muito importante para a criança, né? O que acontece? Eu costumo fazer ou com a criança em pé, tá? Então posso vir aqui um pouquinho na frente? Pode. Vamos lá. Ó, criança em pé. Você pode sentar, a criança fica aqui na sua frente, tá ok? Em pezinha. Aí a gente vai entrar na parte de lavagem nasal. A lavagem nasal, a gente vai colocar mais soro fisiológico, tá? Então, para RN, 1 ml de soro. Para quais narinas? 1 ml, então, dividida uma para a narina direita e uma para a narina esquerda, tá? Para crianças de 1 ano acima, você vai pegar uma seringa de 5. Para adolescentes, adultos, aí você pega uma seringa de 10 a 20 ou de 5 a 20, tá? Depende da quantidade de secreção. Coloquei o soro aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu nunca começo aqui, ó, de baixo para cima, na narina, tá? A gente faz o seguinte, a gente inclina um pouquinho, tá? De preferência, se a gente conseguir inclinar um pouquinho para cima, parte da seringa para cima, vai ser melhor. Por quê? Na prática, eu vejo as mãezinhas falando, ai, doutora Michele, eu coloquei o soro, ó, vai cair um pouquinho aqui. Opa, espirrou? Deixa eu pegar um paninho que daí você pode utilizar. Tem problema. Na hora também acontece muito isso, né? Aí então a gente deixa tem um os paninho. imprevistos. Colocou o sorinho, massageou, o que acontece? Eles falam, às vezes eu coloco com muita força e o meu filho reclama de dor. Por quê? Porque se você usa um jato muito forte e muito rápido, automaticamente ele gera uma dorzinha na cabeça, né? Então, a gente pede para dar o jato bem devagarzinho, tá? Não muito devagar, mas não tão rápido. Então, esguichou. E para que lado a gente aponta? Sempre para fora? Como Sempre a direção da seringa daqui, da bundinha da seringa, para cá, tá bom? Na narina da criança, certo? Tá. Tenta não fazer esse movimento, porque senão você joga o jato ou corre o risco de escorrer ou corre o risco de não entrar no lugar errado, tá? Lembrando que a criança ela tem um desvio, tem muitas nenenzinhos, muitas criancinhas que têm um desvio nasal. Coloquei de um lado 1 ml de soro, o que acontece às vezes, tá? Não é sempre. A secreção ela vai sair pelo outro lado. Tá? Tem crianças que por conta do desvio, as mães falam, ai, mas eu não vi sair do outro lado. Mas a criança engole. Tá? Então não tem problema. Colocou depois 5 ml desse lado, de novo, ó, subiu um pouquinho a seringa e espirrou o sorinho. Tá? Lembrando que essa seringa é para adulto, tá bom? A gente tá aqui só numa demonstração. Uma demonstração. Exatamente. Okay. Então, isso é uma lavagem nasal. Do outro método é uma higiene nasal. Então, a lavagem a gente lava mesmo. Até quanto tempo eu posso lavar? Se a criança tiver com um quadro de tá respirando muito rápido, o narizinho tá fazendo aquela asinha de nariz, né? Tá abrindo muito o narizinho, o pulmãozinho aqui, ó, a caixa torácica tá fazendo muita força para respirar. A gente vai lavar até que momento? No momento em que saiu secreção verde, vamos esperar sair a amarela, a branquinha. Começou a sair a secreção branquinha, aí a gente já para de lavar. Tá, perfeito. Então, vou Certo. chamar o doutor. Vamos voltar então aqui. Preciso de ajuda? Vamos colocar as bonecas. Porque eu vou chamar o doutor Fernando novamente aqui para a gente bater um papo sobre essa questão. A gente já falou da importância da lavagem nasal, mas quando a criança já está com algum tipo de doença, né? Já está ali com algum vírus
E aí, como que funciona? É muito importante evitar a automedicação. Quais são, aí, por exemplo, a criança já está com febre, né? A gente tem uma criança ali, vamos falar de um bebê menor de 2 anos, já apresenta febre, respiração, você sente que a criança está cansada para respirar. A gente continua fazendo essas lavagens nasal, aí é mais importante ainda? Assim, Stella, as doenças respiratórias mais graves são as da via aérea inferior, né? A bronquiolite é uma doença que começa na via aérea superior e progride, o seu agravo está na via aérea inferior. Então, a preocupação maior está nessas doenças que atingem a via aérea inferior. Uhum. Então, em por relação exemplo... à medicação, assim, uma medicação fundamentalmente é sempre analgésica. Então, está com febre, toma um remedinho para tirar febre, tirar dor, tirar o mal-estar. Porque especificamente remédio para doença por vírus não vai ter. O que tem está dentro do hospital, que é o oxigênio. Então, se ela evoluir, como a Michelle falou, num padrão respiratório que está fazendo muito esforço, a respiração está muito rápida, nessa circunstância, ela vai precisar de um suporte de oxigênio, que é o tratamento padrão para qualquer doença respiratória, nessa faixa etária. Mas outras coisas relacionadas a descongestionante, antigripal, para os pequenos a gente não recomenda. E, por exemplo, a gente sabe que nessa época, né, com o tempo seco, a gente teve uma chuvinha hoje, mas a temperatura também vai cair, vai ficar mais frio. Aumenta, então, as doenças alérgicas, nariz, no pulmão, as rinites, asmas, crises também pulmonares e também os quadros infecciosos, que se tem um vírus e depois de um tempo não tem a melhora, pode aí vir, então, uma doença bacteriana, né? Como que a gente pode saber isso? A gente consulta um médico, é claro, mas como é que a gente pode entender quando é esse momento que o senhor disse de levar para o hospital? Então, assim, acho que tem em duas circunstâncias. A primeira, na própria doença aguda. Então, se ele está em vigência de uma doença respiratória e você percebe esses sinais que a gente comentou, de uma criança respirando rápido, fazendo esforço para respirar, como a Michelle falou, então a asinha do nariz abre, o pulmão você percebe um esforço para se movimentar, ou sinais gerais da criança, ela não está conseguindo se alimentar de nada, ou tudo que ela tenta alimentar, ela vomita, está muito sonolenta, está muito irritada, então esses são sinais que ela deve procurar o médico. Numa outra condição, de que ela está resfriadinha, e essa preocupação que você comentou, dela ter uma complicação bacteriana, isso a gente vai suspeitar quando ela está no curso da doença, que você esperava que ela começasse a melhorar, então esse resfriado comum, que está lá no 3º, 4º, 5º dia, já era para estar melhorando, ela tem uma piora abrupta. Volta a fazer febre alta, volta a ficar mais incomodada. Aí a gente vai suspeitar que ela tenha tido uma complicação bacteriana do quadro viral. E lembrando que pode ter infecções, co-infecções que a gente chama, vírus com vírus. Então é o vírus essencial junto com o coronavírus, é o coronavírus junto com a influenza. Então, às vezes as coisas se misturam. Sem dúvida. E quando a criança, então, está com essa dificuldade de respirar, a gente tem um outro recurso que é a inalação também, que ajuda além da lavagem nasal. Mas tem muita gente que tem dúvida. Eu, como mãe, também tenho. O que deve ser feito primeiro? A lavagem nasal ou a inalação? Assim, para as doenças respiratórias infecciosas, a recomendação é a lavagem nasal. A inalação, na verdade, ela costuma ser um veículo para administrar alguns medicamentos, broncodilatadores, soluções salinas mais hipertônicas, mas que para essas doenças infecciosas, nenhuma desses medicamentos se comprovou ser diferentemente eficaz do que aquela que a gente já tem. Entendi. Por outro lado, se eu tenho uma criança que já precisa do remédio, por exemplo, um asmático que usa broncodilatador, então esse grupo certamente se beneficia das drogas por inalação. Mas, do contrário, a preferência é para lavagem nasal. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer esse medicamento mesmo, eu faço primeiro a lavagem nasal ou depois eu faço a inalação com o medicamento? Você pode sempre lavar o nariz antes, porque você está aumentando a permeabilidade da via aérea e está fazendo com que a medicação consiga penetrar de uma forma mais fácil. E aí, doutor, você disse, né, não tem muitos medicamentos no caso de vírus, mas a fisioterapia respiratória é um excelente recurso, né? Sim, a gente tem o apoio da fisioterapia tanto no regime ambulatorial, como a Michelle está demonstrando, quanto no regime hospitalar, que essas crianças, quando elas internam, elas também têm o suporte da fisioterapia, especialmente aquelas crianças com necessidades especiais, que já têm uma traqueostomia, que têm alguma hipotonia, uma dificuldade maior de conseguir expandir o seu pulmão.
Então, no apoio intra-hospitalar, também a fisioterapia é fundamental. Então, a gente vai demonstrar aqui agora como que funciona, né, com a Michele, essa fisioterapia respiratória, por exemplo, em casa, quando alguém chama um fisioterapeuta, né? E o que que a gente começa primeiro, a gente mostrou, primeiro a gente começa, é claro, pela lavagem nasal, né, Sim. como o doutor falou, e além, quais são os outros recursos que teria na fisioterapia respiratória para a criança, né? Sim. E para o bebê? Quando chega, né, pro profissional, infelizmente, eu falo que a precaução, ela é essencial. Então, quando chega pro profissional para estar atendendo, já chega num período um pouco mais crítico. E muitas mães, pais, eles não conhecem a fisioterapia respiratória, né? Eles acabam que utilizando de medicamentos mesmo, né? Antibiótico terapia, até chegar no momento em que eles percebam que criar uma rotina de prevenção é algo que vai ser muito útil juntamente com a medicação que o médico for, né, solicitar. Então, assim, quando eu chego na casa, eu já pego, infelizmente, um quadro mais grave, mais avançado. Como que tá a criança? Muita tosse. Os pais, eles relatam que durante a noite a criança fica com mais falta de ar, fica puxando muito o pulmãozinho, acaba tendo alguns episódios de ânsia, porque tosse, aí depois tem a ânsia que vem com a secreção. Então, chegam para nós já dessa forma, tá? Então, o que eu começo a perguntar? Olha, vocês estão fazendo inalação? Né? A umidade do ar está baixa, vocês têm o hábito de fazer inalação, de usar umidificação, para quê? Para estar hidratando essa parte superior e evitar outras doenças respiratórias. Às vezes, o que acontece também? Não só o caso da bronquiolite, mas tempo seco, a criança está com um tapete no quarto, com muito pó, cortina, os brinquedos também sem higienização necessária. Então, isso acaba que o quê? Acarretando também na piora do quadro respiratório. Se for uma criança asmática, por exemplo, pior ainda. Retirar esses bichinhos de pelúcia, Exatamente. Tapetes, tudo isso que pode causar ácaros e ali, na verdade, agravar, né, se a criança já tem uma asma. Agora, eu gostaria de mostrar, no caso, quando a criança necessita desse aparelho que está aqui, que na verdade, ele vai sugar a secreção, né? Certo. Podia explicar pra gente como que funciona esse aparelhinho? Na verdade, quando tem esse recurso, né, isso não é para fazer em casa sozinho, porque ninguém vai ter esse aparelho, quando tem uma fisioterapeuta respiratória, só pra gente entender um pouco quando chega nesse caso mais grave. Sim, né? Que ajuda bastante o bebê. Sim, eu atendo muitas crianças neurológicas também, então acabam que necessariamente eles tendo esse aparelho sim em casa, né, porque eles já estão habituados a quadros respiratórios, igual o Dr. Fernando mencionou. Quando a gente está, por exemplo, para fazer a gente vai aspiração... demonstrar só rapidamente, porque Claro. eu tenho deve ter um minutinho Não, só vamos lá, pra gente vamos encerrar. Lá. Isso é uma sonda, cada sonda ela vai ter uma numeração específica, tá? Essa é uma sonda de número 6. Eu vou abrir ela, claro que eu vou estar utilizando luvas. Eu vou colocá-la aqui, certo? Aqui, ó, eu vou estar retirando, tá? Então, lembrando que você vai estar com luvas, você vai pegar a sonda, vai ligar o seu aspirador e automaticamente você vai colocar na narina da criança, tá? De preferência com ela sentada. Se ela for muito grande, deita ela, coloca ela entre as suas pernas com os bracinhos abertos e aí você vai aspirar. Tá? Qual que é o poder dele? Sugar a secreção, tá bom? Essa secreção, ela vai lá para o aparelho e automaticamente isso otimiza o trabalho da fisioterapia respiratória. Tem alguma manobra, só para a gente encerrar, que pode ser feita em casa para quem não tem esse recurso da fisioterapia? Muito importante isso, porque as pessoas perguntam sobre a tapotagem. Não se tapota crianças, tá? Por conta do tórax ser cartilaginoso. Isso é manobra antiga, tá? A gente utiliza muitas manobras convencionais. Eu chamo de abraço de urso. Sento a criança no meu colo, tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar as mãos aqui próximo ao tórax e ela vai puxar o ar e quando ela soltar o ar, você comprime. Mas não é com força, né? Muita delicadeza, tá? Porque isso é um trabalho do profissional fazer, mas eu sempre ensino as mães. Em caso muito grave, senta um pouquinho para aumentar a capacidade respiratória e você pode fazer um movimento bem sutil. Puxou o ar, soltou. Essas são técnicas de manobra de higiene brônquica e de expansão pulmonar que a gente costuma fazer com as crianças.
Muito obrigada, Michele, pelos seus agradeço. esclarecimentos aqui. Foi excelente. Até convido você para voltar para a gente aprofundar mais em outros assuntos. E vou agradecer também o doutor Fernando pela presença aqui no RF News com a gente. Muito obrigada, doutor Fernando, pela sua contribuição. Obrigado a vocês aí pelo convite. Fico à disposição sempre.